Olá, nós vamos falar hoje sobre 12 maneiras de aumentar o hormônio de crescimento de forma natural. Você deve estar pensando, para que hormônio de crescimento? Eu não estou mais crescendo? Na verdade, o hormônio de crescimento é utilizado no crescimento até os 15 anos de idade. A partir daí, ele deveria até mudar de nome. Ele é utilizado com um monte de outras coisas. Uma das principais coisas que ele faz é na reparação dos tecidos e dos órgãos pelas agressões que a gente faz no dia a dia. Ele ajuda a ganhar massa muscular, a perder gordura, aumentar o desempenho sexual, aumentar a energia, melhorar a função imunitária. Ele melhora a pele, tira as rugas da pele, dá mais elasticidade, melhora o sono, diminui a depressão. Ou seja, é um hormônio muito importante. O hormônio de crescimento, ele é produzido na hipófise e ele vai atuar no fígado para o fígado produzir o IGF-1, que é um hormônio chamado fator de insulino semelhante, tipo 1. E o IGF-1, que é produzido no fígado e no resto, e no músculo e nos ossos, que vai atuar no nosso corpo fazendo todas essas coisas. E o que faz aumentar hormônios de crescimento? Tem muita gente prescrevendo hormônio de crescimento de uso subcutâneo. Parece que não há problema. Tem alguns autores que falam que aumenta também o risco de câncer. Eu não tenho certeza, mas eu não uso. Porque eu uso esses 12 fatores que eu vou falar para vocês sobre desenvolver o meu hormônio de crescimento. O principal fator que aumenta o hormônio de crescimento é o exercício. Quanto mais intenso for o exercício em menor tempo, mais aumenta o hormônio de crescimento. Então, o exercício que mais aumenta é o exercício anaeróbico, o intervalado, aquele que a gente corre altíssima velocidade em menor tempo. O exercício que eu faço na esteira, a velocidade da minha esteira é 18 km por hora, eu faço 8 picos de 18 em 30 segundos. Esse é o grande estímulo. O outro estímulo do exercício é a musculação com alta intensidade. E aí os autores dizem assim que de preferência tu não passe de 45 minutos. Então tu faz levando em todas as séries a falha muscular. Claro, para isso precisa um período de adaptação, tu não vai começar de cara isso. E não passar de 45 minutos, porque aí começa a produzir estresse físico que gera cortisol, que inibe hormônios de crescimento. Outra coisa que também em exercício tem a ver com o aeróbico, mas o aeróbico de alta intensidade de curto prazo, 20 minutos. Porque se também se passa de 20 minutos, começa a produzir bastante radicais livres e que gera também cortisol e que também diminui a produção de hormônio de crescimento. Então, exercício. A segunda coisa é a alimentação. Se tem uma coisa que baixa o hormônio de crescimento é a glicose. Quanto mais carboidrato, quanto mais alta for a glicose no teu sangue, maior a produção de hormônio de crescimento. Então, deve com glicose baixa. Para ter glicose baixa, tem que comer menos carboidrato. Outra coisa que aumenta, então aqui, se for comer menos carboidrato, tem que comer mais proteína. É a terceira coisa. A proteína, os aminoácidos aumentam o hormônio de crescimento. Até a suplementação com whey protein aumenta hormônios de crescimento. Outra coisa que aumenta também, então juntando com isso tudo, para aumentar o hormônio de crescimento, tu tem o estímulo certo, exercício com alta intensidade, o alimento certo, proteína e repouso adequado. É durante o sono que se produz e se libera a maior quantidade de hormônios de crescimento. E é sono profundo, aquele sono da noite, aquele com tudo escuro. No dia do teu exercício, vá dormir mais cedo. Não coma carboidrato depois das 6 da tarde, porque se tu comer carboidrato depois das 6 da tarde, está aumentando a insulina e está baixando o hormônio de crescimento e tu perdeu todo. E esse hormônio de crescimento vai gerar estímulo para aumentar teu músculo que tu trabalhou durante o dia. Então, o sono adequado. Coma proteína à noite, coma aminoácidos à noite para que tenha substrato para produzir
massa muscular, que é produzida também, o anabolismo é feito mais à noite, a síntese proteica. Outra coisa que aumenta o hormônio de crescimento é melatonina. Melatonina é um hormônio produzido durante o sono. E para produzir bastante melatonina, eu tenho que pegar a luz do dia, essa luminosidade do dia, e dormir com o ambiente mais escuro possível. Outra coisa, isso é fundamental, talvez devia até ter vindo antes aqui, fazer jejum, comer menos. Ou então o jejum intermitente. O jejum intermitente é aquele jejum onde eu almoço, janto, tenho uma janela de 7 horas de alimento e depois da janta eu não como nada durante a noite, óbvio, não faço desjejum e só vou almoçar no meio-dia. Esse é o meu hábito natural. Eu tenho tomado de manhã o kefir de leite, que considero um dos alimentos mais saudáveis que existe. E vou fazer exercício às 11 horas da manhã. Então, às 11 horas da manhã, eu estou fazendo exercício praticamente em jejum intermitente, que são 19 horas por 7 horas, 17 horas por 7 horas. Nunca comam nada, o sétimo item é não comer nada de carboidratos de alto índice glicêmico, açúcar, farinhas refinadas. Quando usar carboidrato, usem carboidratos mais nobres, frutas, raízes, tubérculos. Trabalhos mostram, o 8º, que é pessoas gordas comparadas com pessoas magras, eles têm menor quantidade de hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento é medido pelo IGF-1. A gente mede no sangue, qualquer plano de saúde paga isso. Tem menos IGF-1 que pessoas magras, mesmo sem fazer exercício. Então, perder peso aumenta a possibilidade de ter hormônio de crescimento. A 9ª coisa é pensamento positivo, otimismo, o riso. Fizeram um trabalho com pessoas, depois de mostrar um vídeo de comédia. E as pessoas que assistiram um vídeo de comédia aumentaram a liberação imediata de hormônio de crescimento em 27%. E aumentaram a endorfina, que é aquela sensação de bem-estar da corrida, em 87%. É claro que a gente sabe que isso é que passa rápido, mas o estímulo continua na produção do IGF-1, que esse fica mais tempo. Outra coisa, assim, o cérebro, a hipófise, produz o hormônio de crescimento que vai lá no fígado trabalhar no fígado. Se teu fígado está comprometido em desintoxicar o teu corpo, que é a função dele, porque tu come muita química, tu come química, tu passa química no corpo, tu respira química, e ele está intoxicado, em tirar essa intoxicação química, ele não vai produzir quantidade de IGF-1 em quantidade suficiente. Então, tire todos os produtos que têm química da tua vida. Desodorante, use desodorantes naturais, tirem shampoo, tirem perfume. Mulher usa 180 químicas diferentes. A vitamina C, mas aí eu recomendo que a vitamina C das frutas, não dos suplementos, porque há dúvidas quanto à relação. A meditação, ela por acalmar, baixar o cortisol. O cortisol é o grande veneno do hormônio de crescimento. Então, quanto mais eu baixar o cortisol, quanto mais calmo eu estiver, mais eu vou ter hormônio de crescimento. Banhos quentes e sauna aumentam o estímulo para o hormônio de crescimento. Então, se você tomar um banho quente antes de dormir, que é onde vai produzir mais hormônio de crescimento, é favorável à tua produção. E, sendo assim, eu espero que você faça essas 13 ações com o teu corpo, atuando, se for possível, diariamente, na produção de maior quantidade de hormônio de crescimento, porque esse é um hormônio que poderia se chamar de uma forma inapropriada de hormônio rejuvenescedor, não é? Mas poderia, porque os efeitos são tão benéficos para o corpo que dá a sensação de estar rejuvenescendo. Não tem nenhum trabalho que mostre hormônio de crescimento junto com a diminuição do telômero. Espero que seja útil para ti e que você possa aplicar na sua vida para aumentar a sua saúde. E aproveito para te convidar, se você não está inscrito ainda, para te inscrever no workshop A Conquista da Super Saúde.
Esse workshop vai acontecer do dia 19 de setembro ao dia 2 de outubro. E eu estou impressionado com a quantidade de pessoas que já estão inscritas. Tem quase 10 mil pessoas inscritas para esse workshop, mostrando que há um grande interesse de todos. E espero que vocês estejam inscritos já. E se você não tiver, tem um link aqui nessa página que você pode escrever. Porque eu estou me preparando para fazer um workshop com informações, mesmo que seja em pouco tempo, a gente possa trazer informações significativas para a tua transformação de uma vida, para uma vida com super saúde. Um grande abraço para você.